Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Nós vamos agora fazer uma oração, vamos entrar na presença do nosso Deus, pedir a Ele a direção para abençoar a sua vida. Nosso Deus e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos pela fé na Tua presença santa, na Tua presença gloriosa. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência, dá-nos entendimento, dá-nos os dons do Teu Espírito, para podermos ensinar a Tua palavra ao cansado, ao aflito, ao desanimado. Que a Tua palavra, meu Deus, na nossa boca possa trazer vida, porque a palavra de Deus produz vida. Para isso o Senhor nos deixou a Tua santa palavra, para dar-nos vida. E todos os que pregam a palavra do Senhor têm que causar esse efeito de produzir vida nas pessoas que ouvem. Então, meu Deus, que os minutos que aqui estaremos falando a Tua palavra venha produzir vida, abrir a visão a todas as pessoas que precisam prosperar e vencer na vida. Deus Santo, eu entrego nas Tuas mãos tudo o que fizermos, tudo o que falarmos, estudarmos ou meditarmos, seja para a glória e louvor do Teu santo e glorioso nome. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Nós queremos falar hoje algo muito importante com respeito à prosperidade, sobre a palavra decisão. Em 1962, houve um conjunto de rock que foi a uma gravadora na Inglaterra, conversaram lá com um executivo e apresentaram o seu produto, e esse executivo disse que não faria nenhum sucesso uma banda de rock naquele momento, não traria nenhum benefício à sua empresa, à sua produtora. E então essa banda foi buscar outra produtora, que se chama, creio que a EMI, a produtora que os rejeitou. Eu até peguei o nome aqui, que é a Decca, você pode buscar aí na internet, na Inglaterra, em 1962. E a outra empresa, o produtor, o diretor, gostou do conjunto e os lançou. E esse conjunto arrebentou mundialmente, que é o conjunto que todos nós conhecemos, que são os Beatles. Veja a infelicidade desse diretor, desse produtor, que tomou uma decisão errada. Ele rejeitou nada mais, nada menos que os Beatles. Nada mais, nada menos que os Beatles. Poderia ter gravado na sua produtora, na sua empresa, explodido como explodiu, e economicamente para a sua empresa e para a sua vida pessoal desse produtor teria sido muito beneficiante, muito gratificante. Mas ele tomou uma decisão errada. E assim é a vida. A vida, ela é feita de decisões. Todos os dias nós temos que tomar decisões. E muitas das nossas decisões, às vezes, ou na sua maioria, são equivocadas, são erradas. E depois vem o resultado dessas decisões que nós tomamos de forma equivocada. Bom, esse mesmo produtor, vendo que tomou uma decisão errada, buscou saber, perguntou, vem cá, não existe por aí nenhuma banda que possa competir com os Beatles? E ele então fez um contrato com uma nova banda. Alguém comentou, tem uns garotos aí que tocam, não toca muito não, mas toca. E trouxeram a ele nada mais, nada menos, eles fizeram um novo contrato com a banda que você conhece, chamada Rolling Stones, que é uma das maiores bandas do mundo de rock até hoje, que todo mundo conhece e fez um grande sucesso mundialmente, comemorando esse ano, creio, ano passado, não sei se fizeram 50 anos. Então ele cometeu um erro, ele tomou uma atitude errada, mas não ficou prostrado nem frustrado, porque a vida é assim. Às vezes acertamos, às vezes erramos. O que não podemos é continuar tomando decisões erradas. Se você toma hoje uma decisão errada, amanhã você não pode querer consertar essa decisão errada com outra decisão errada. É como aquela jovem que fica grávida
e diz, meu Deus, eu estou grávida, ai Senhor, não estou casada, fiquei grávida do meu namorado, do meu noivo, e agora o que eu vou fazer? Ah, vou abortar. Eu vou tomar uma decisão, eu vou fazer um aborto. Ou seja, ela tomou uma decisão errada, de ter relações antes do casamento, agora tomou outra decisão mais errada ainda, que é abortar a criança, que não é culpada do seu erro. E aí vem os problemas amanhã mentais, psicólogos, não? Os problemas que a pessoa pode ter causados por um aborto. Traumas e outras complicações mais, que não é meu ramo. Então, vamos falar de decisão. Quais são as suas decisões que você tomou na vida e que de repente você, se pudesse voltar atrás, você tomaria completamente diferente? É isso que você tem que analisar. Quando você tiver que tomar uma decisão, faça como o profeta Samuel. Antes de tomar qualquer decisão, sente, pare, abra sua Bíblia, entre na presença de Deus, abra seu coração, abra sua mente, abra os seus ouvidos, abra a sua Bíblia e diga como disse aqui o profeta Samuel, fala porque o teu servo ouve. Fala porque o teu servo ouve. Busque consultar a Deus. Busque pedir direção a Deus para que as suas decisões sejam certeiras. E um homem na Bíblia que acertou muito e também errou muito, mas cometeu muitos acertos, exatamente porque no momento de tomar suas decisões, ele consultava a Deus, foi o rei Davi. Se você vai na sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 23, nós encontramos o rei Davi, uma e outra vez, adquirindo o hábito de consultar a Deus. Vamos primeiro, Samuel, deixa eu ver aqui. Samuel 23, tá bem. Não dá para falar de tudo, que é muita coisa. Algumas passagens eu vou deixar para você ler depois que a gente acabar aqui a nossa mensagem, tá? Tarefa da casa. Em Samuel 23, diz assim, versículo 1. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Então, os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e Davi não foi movido pela emoção, vou lá defender o povo de Keila, defender o povo de Deus. Ele consultou a Deus. Senhor, eu vou lá, eu vou vencer a batalha ou eu fico aqui? Geralmente nós tomamos decisões e não consultamos a Deus. Às vezes não consultamos ninguém, porque naquela época Davi tinha o que a Bíblia chama de Urim e Tumim. São pedras que estavam na estola sacerdotal. Ele consultava a Deus através do sacerdote que usava esses elementos para consultar a Deus. E Deus disse a Davi, vai, que você livrará a cidade. Então ele tomou uma decisão correta. Não teve prejuízos com essa decisão tomada, porque consultou a Deus. Às vezes você pensa que está incomodando a Deus, mas pastor, para tudo eu devo consultar a Deus? Se você quer tomar a decisão correta, convém. Se você quer tomar a decisão errada, pode ser que você acerte, pode ser que você erre. Mas quando você erra, vem as consequências desse erro. E que são muitas vezes, são drásticas, são duras. E eu vou mostrar para você na Bíblia, quando Davi tomou uma decisão sem consultar a Deus. Sem consultar a Deus. Depois nós continuamos aqui no versículo 3, versículo 3, diz, porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Veja, eles estavam com medo, estando na cidade que estavam, quanto mais indo para Keila. Os homens de Davi tinham medo, tinham receio da decisão que Davi estava tomando. Eles não estavam confiantes, eles não estavam seguros que Davi estava tomando uma decisão correta. Mas por que Davi estava tomando? Porque havia consultado a Deus. Então diz no versículo 4, tornou Davi a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Olha que coisa
gloriosa. Partiu Davi com seus homens, a Keila pelejou contra os filisteus, levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Teve vitória, teve êxito na sua decisão. Quantas decisões que têm trazido fracasso e não êxito na vida das pessoas. Quantos que decidiram casar com uma determinada pessoa, não consultou a Deus, e eu me refiro a pessoas incrédulas, cristãos, não importa, até pastores que casaram e infelizmente hoje fracassou seu matrimônio porque não consultou a Deus. Foi movido pelo sentimento, pela emoção. Eu gosto dela, ela é bonitinha, é um mulherão, é um mulheraço, é essa aí que eu quero. Mas não consulta a Deus, toma uma decisão errada. E depois lá na frente vem o fracasso, vem as consequências. Quantas pessoas que fazem uma viagem que era para ser um deleite, que era para ser um prazer, que era para desfrutar, que era para descansar, e se torna uma desgraça, uma ruína na vida da pessoa, porque ela não consulta a Deus. Quantos que se metem em um empreendimento, em um negócio, em um investimento, tomam uma decisão e não consulta a Deus, e essa decisão fracassa. Então você tem que assumir as consequências, as consequências e assumir a culpa e aguentar o peso da bronca, porque não consultaste a Deus. Davi tinha o hábito de consultar a Deus. Se você ler em várias partes da Bíblia, eu marquei 2 ou 3 somente, eu fiz um estudo sobre isso aqui há meses atrás aqui na igreja em espanhol, e hoje nada mais algo assim para você ter uma noção que a sua vida depende das suas decisões. Você, para prosperar, tem que tomar a decisão correta. Se você toma uma decisão errada, já era. Quantas pessoas que estão no trabalho e está indo bem, e aparece uma outra situação, uma outra proposta, ela toma uma decisão. Esse trabalho aqui é uma oportunidade, muitas vezes é um problema que surgiu na vida dela. Poxa, eu estava tão bem onde eu estava. Caramba, eu era feliz e não sabia. Eu devia ter ficado no meu trabalho, agora nenhum nem outro. Olha a situação que eu me encontro, uma decisão errada, uma decisão movida pela emoção, uma decisão impensada, uma decisão aparentemente boa. Nós podemos voltar lá no Jardim do Éden, nós podemos voltar lá no paraíso, quando Eva toma a decisão de desobedecer a Deus. Quando Adão toma a decisão de ouvir a sua mulher, de dar ouvido à sua mulher, sabendo ele o que Deus havia dito. Olha o resultado da decisão de Adão. Saiu do paraíso, acabou a mamata, acabou a vida boa que tinha, a comunhão que tinha com Deus, acabou naquele momento. Deus falava com Adão todos os dias ao cair da tarde. Deus falava, a comunicação era direta com Deus. E tudo isso ele perdeu por uma decisão errada. Eva perdeu por uma decisão errada. O problema não é tomar decisões erradas, é um problema. O problema é consertar a decisão errada com outra decisão errada. É aí onde as pessoas acabam se afundando nos problemas e não conseguem sair deles. E aí fica 1 ano, 2, 3, 10 numa situação de vergonha, de miséria, de amargura, de depressão, e ora e jejua e não sai. Por quê? Porque são decisões erradas, equivocadas. Pare e pense antes de tomar uma decisão. Pare e ore antes de tomar uma decisão. Consulte a Deus e Deus te dará a resposta. Lá no Samuel, não quero ler Samuel agora não. É muita informação. Olha só, aqui fala a palavra de Deus. Deixa eu ler para você aqui. No capítulo 27 de 1 Samuel, Samuel 27, versículo 1. Davi sempre consultava a Deus. Davi sempre, se você vai no livro de Samuel, e existem várias situações em que Davi sempre consultava a Deus. Aqui no capítulo 27 diz assim: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Olha a decisão errada de Davi. Um dia, Davi sempre sendo perseguido por Saul,
Saul andava no encalço de Davi, querendo matar Davi. Só que Deus já por 2 vezes havia livrado e entregue Saul nas mãos de Davi. Deus havia entregue a vida de Saul na mão de Davi. Deus estava livrando Davi. Deus estava guardando Davi, mesmo porque Davi havia sido ungido lá atrás pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. Deus não ungiu Davi para cair na mão de Saul. Deus não ungiu Davi para morrer nas mãos de Saul. Deus ungiu para ele ser rei. O fato dele estar sendo perseguido por Saul, o fato dele viver tendo que fugir de uma situação criada por Saul, por medo, por inveja, que Davi viesse a tomar o seu reino, e essa era a insegurança de Saul, porque já estava perturbado, e isso existe por todo lado. Você abre um negócio, o teu concorrente te persegue, porque ele tem medo de perder os clientes dele para você. O concorrente persegue. Existe perseguição. Em todo lado existe luta. Em todo lado existe adversidade. Então Davi um dia parou e pensou consigo mesmo, diz a Bíblia. Disse ele para ele, ou seja, ele consultou quem? Quem? Ele mesmo. Davi disse para ele mesmo. Ele se consultou ele mesmo. Nessa ocasião, ele deixa de consultar a Deus, um homem que sempre consultava a Deus. Eu estou resumindo aqui a situação para não alargar muito, para não demorar. Mas você querendo, a gente pode voltar amanhã, falar sobre o tema de forma mais prolongada e conclusiva. Davi decide consultar ele, toma uma decisão. Olha, eu vou para a terra dos filisteus para que Saul não me alcance, para que Saul não me pegue, para que Saul não me mate. Será que essa decisão foi boa? Será que essa decisão foi correta? Morar com os inimigos? Será que morar com os inimigos é uma boa decisão? É uma atitude correta? Então você continua lendo a Bíblia, do capítulo 27, você vai lá no capítulo 30, diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Siclag, terra dos inimigos, de onde ele estava morando, e ficou morando 1 ano e 4 meses nessa terra. Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul, Siclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande, somente levaram consigo e fugiram e seguiram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e as suas mulheres e filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram até que não tinham mais força. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas. Davi muito se angustiou. Pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura de espírito. Olha a decisão de Davi para onde trouxe ele. Trouxe ele para essa situação. Você já viu muita pregação, perseguirei os meus inimigos, eu alcançarei, vamos perseguir o inimigo, vamos alcançar. Meu querido, essa situação aqui, Davi trouxe para a vida dele. Davi trouxe para a vida dele essa situação de amargura, de angústia, a ponto que não tinha mais força para chorar. Você sabe o que é isso? O pessoal só vê o lado, buscou lá, recuperou, mas antes de recuperar, a dor que ele sentiu como líder. Os homens que estavam, que ele queriam apedrejar Davi, ou seja, jogaram a culpa nele. E a culpa era de quem? Era dele. Quem foi que tomou a decisão de morar na terra dos inimigos? Foi ele. E ali ele não teve o respaldo, nem a proteção que vinha tendo de Deus. Aqui você não vê, Deus foi com ele para o resgate. Mas a cidade onde ele morava foi queimado. Os filhos e as mulheres foram levados cativos. Ou seja, imagina a situação em que viveram, o desespero em que estavam essas mulheres, essas crianças, nas mãos do inimigo, sem saber o que iria acontecer. Foram minutos, horas ou dias de desespero, causados por uma decisão errada, por uma decisão equivocada. Então é isso que a decisão errada faz. Nos leva para situações de tristeza, de amargura, de perda. Porque Davi perdeu. A cidade está queimada. Tem que reconstruir. Está queimado. O que tinha foi queimado. Tem que voltar a fazer tudo de novo. Tem que voltar lá atrás e começar de novo. Uma decisão errada. Infelizmente, todos nós tomamos decisões erradas na vida. Por isso nós estamos hoje falando sobre isso e aprendendo a consultar a Deus antes de tomar uma decisão, para que não venhamos fracassar. Bom, o que faz Davi? Versículo 7. Versículo 6 diz que ele se reanimou em Deus. 7 diz:
Disse Davi a Abiatar, o sacerdote que levava a estola sacerdotal, que tinha o Urim e o Tumim. Traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato alcançará e tudo libertará. Olha aqui, Davi lembrou que antes ele consultava a Deus. Ele não saiu ao encalço dos seus inimigos, como se diz aqui em espanhol, a lo loco. Não saiu ao encalço dos seus inimigos sem consultar a Deus. Aqui volta aquele Davi que antes de tomar decisões consulta a Deus. Esse Davi. Porque o Davi que levou ele a essa situação foi o Davi do capítulo 27 que consultou ele mesmo. Perguntou para ele. Às vezes você pergunta para um amigo. Às vezes você pergunta para sua esposa. Não é que esteja mal, que esteja errado. Mas o correto e o mais certo é consultar a Deus. Às vezes você pergunta para outras pessoas. Mesmo porque hoje você não tem o Urim e o Tumim. Na verdade, todos os cristãos têm o Urim e o Tumim porque temos a palavra de Deus. Temos a Bíblia, temos a santa palavra de Deus para consultar. Temos homens de Deus para consultar. Temos pastores de Deus para consultar, que eles supostamente vivem em comunhão com Deus. Têm uma visão mais clara da situação para dizer a você se está correto ou não. Aí temos os homens de Deus. Supostamente eles devem andar em comunhão com Deus para poder orientar o povo de Deus quando está perdido numa decisão. Agora, você pode também fazer o que está escrito aqui, ó. Deixa eu ler para você. No livro de Colossenses, anota aí, por favor. Colossenses capítulo 3:16, fala da família, para consultar os da família da fé. Pode consultar os da família da fé. Agora, isso é Colossenses 3:16, você lê aí depois. Você pode fazer também o que diz Filipenses 2:13. Diz, tanto o querer como o realizar procede de Deus. Ou seja, eu oro a Deus, eu pergunto a Deus e espero. Não quer dizer que a resposta vai vir no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Não, tem que esperar. De repente, um dia, 2, 3, uma semana. Pelo menos uma semana tem que esperar. Até que no seu coração haja paz. Se existe paz no seu coração, vá em frente. Agora, se há inquietude, se há incerteza, se há dúvida, se há medo, se há insegurança, não vai, porque Deus não confirmou. Deus não confirmou no seu coração. Deus não confirmou. Pede a Deus, Senhor, se não é da tua vontade, fecha essa porta. Fecha essa porta, não deixa eu entrar por ela. Não deixa, se essa viagem não é de Deus, não deixa eu fazer. Se esse negócio não é de Deus, que dê errado, Senhor, que dê errado. Que não seja a minha decisão. Que não seja eu a tomar as minhas decisões sem a tua direção. Porque está aqui Davi tendo um problema enorme, que eu estou falando assim rapidamente, sobre a situação que ele passou e que muitos de vocês conhecem. Está aí no capítulo 30, porque lá atrás, no capítulo 27, ele não consultou a Deus. Aqui ele volta a consultar a Deus e volta a recuperar sua esposa ou suas 2 mulheres, seus filhos, a trazer de volta a sua família. A trazer de volta a sua família. Consulte a Deus. O querer realizar procede de Deus. No Salmos 32, depois eu vou te dar outros versículos e você lê aí. Mais 15 minutos de reunião você vai ler a tua Bíblia, vai buscar Deus aí quietinho no seu canto, depois você ora mais 10 minutos, tá? Fala com Deus aí. Capítulo 32, versículo 8. Deus diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Medita nessa palavra. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Nós, seres humanos, herdamos de Adão e Eva o dom de tomar decisão errada. Herdamos dos nossos pais lá atrás, porque ojentinha para tomar decisão errada. Sempre tomamos decisões erradas. E aí, meu querido, não sobra nada. Só problema, só tristeza, só amargura. E vai reclamar com quem? Vai botar a culpa no diabo, igual vocês aprenderam aí? Tudo é o diabo, né? Você faz besteira e o diabo que é culpado. Não, você, em outras palavras, com perdão, foi burro. E aí já era. Ou eu fui burro também. Também já fiz tanta coisa errada na vida. Mas vamos em frente. Amém?
Deus, nosso Senhor Jesus, te abençoe. Isaías 30, 21. Isaías 30, 21, dá uma lida aí. João capítulo 10, versículo 27, dá uma lida aí também. Consulte a Deus, pergunte, peça direção e Deus te guiará para que as suas decisões sejam certeiras e em consequência dessas decisões certeiras haverá prosperidade, haverá paz, haverá alegria na sua vida. Nós estamos rodeados de situações na vida que temos que tomar decisão. Você que é um pai de família, você que é um trabalhador, você que é um empresário, você que é um empregado, você que é um estudante, você que é um jovem ou uma pessoa de idade, todos temos que tomar decisões. Existem pessoas que estão indo para o inferno, outras já estão lá porque decidiram ir para o inferno. Elas tomaram a decisão de não crer, de não aceitar Jesus, de não buscar a Deus. É a decisão que elas tomaram e estão pagando pela consequência das suas decisões. E existem aqueles que decidiram crer, que decidiram estudar a Bíblia, que decidiram saber de Deus. Ontem eu pregava sobre isso aqui na igreja. Os que conhecem a Deus. A Bíblia nos revela a Deus, nos mostra a Deus, nos mostra o seu poder, a sua santidade, a sua bondade, a sua grandeza, a sua majestade, os atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença. A Bíblia nos apresenta a Deus. E quando estudamos a palavra, conhecemos a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, diz lá Daniel capítulo 11, não lembro agora o versículo, preguei ontem. Daniel diz, o povo que conhece seu Deus fará proezas. Quanto mais conhecemos a Deus, mais fazemos proezas. Vamos conhecer a Deus. Vamos estudar mais a palavra dele. Por isso estamos fazendo essas reuniões. Com o intuito de que você conheça mais de Deus. Estudemos juntos a palavra de Deus. Quarta-feira teremos um novo estudo. Falamos de Agar semana passada. E vamos ter um outro estudo essa semana para que você conheça mais da palavra de Deus, da vontade de Deus, conheça mais Deus. E com certeza você tomará as decisões corretas. Nós tomaremos. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por essa direção, por esse conhecimento e que venhamos a partir de agora fazer como diz lá Samuel capítulo 3, versículo 10. Vamos sentar, abrir a Bíblia, orar e esperar de Deus a direção certa para não tomar a decisão errada. Nosso Deus e Pai amado, querido e santo, em nome de Jesus Cristo, amado Deus, que tenhamos a sensibilidade para ouvir a Tua voz, porque todos os dias da nossa vida temos que tomar decisões, muitas decisões, e uma decisão errada trará suas consequências, e muitas vezes consequências drásticas, dolorosas, consequências que às vezes duram anos para desaparecer. Bendito e poderoso Deus, ajuda-nos e ensina-nos a tomar as decisões corretas. Ajuda-nos, ó Deus. Quantas pessoas têm tomado decisões equivocadas, movidas pela emoção, pelo sentimento, outras movidas pela raiva, outras até movidas pela razão. Mas falta tomar decisão movido pelo Espírito, movido pela direção de Deus. Quando Davi decidiu ir morar na terra dos filisteus para fugir de Saul, trouxe tremendo problema para ele e os seus seguidores, porque ele era líder. Quando um líder toma uma decisão errada, o povo que o segue sofre. O povo que segue esse líder geme, porque o seu líder, o seu presidente da república, o seu patrão, o seu marido, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu papa, quem seja, se toma a decisão errada, o povo geme. O povo que o segue geme. Como os que estavam com Davi sofreram por uma decisão errada do seu líder. Ó Deus, guia os líderes. Ilumina, Senhor Deus, para que eles não errem, para que eles consultem a Deus.
Não sejam movidos pela emoção, mas movidos pelo teu Santo Espírito. Pai amado, querido, obrigado por essa direção que o Senhor me deu. Quando orávamos, pedíamos, e o Senhor nos mostrou para hoje comentarmos sobre a decisão que a pessoa tem que tomar. Ó Deus, oro por aqueles que estão tomando decisões erradas, para que tenham tempo de voltar atrás e corrigir e tomar a decisão certa. Louvado e glorificado seja teu santo nome. Abençoe todas as pessoas que estão participando desta reunião, deste vídeo, que fazem parte dessa congregação online da fé. Abençoe as pessoas que nos ajudam no Brasil com seu dízimo, com ofertas, que nos têm proporcionado a continuarmos trabalhando e pregando o Evangelho e fazendo tudo o que estamos fazendo, que virá à luz no momento oportuno que Deus permita. Pai Santo, prospera-os rica e poderosamente. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Deus Pai, do Deus Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, um abraço, que Deus te abençoe. Se você deseja nos ajudar, você pode nos ajudar de muitas maneiras, com a oração, divulgando essa reunião que estamos fazendo. Estamos montando o nosso site aí, do Tabernáculo do Espírito Santo, e tem que estar pronto essa semana, se Deus permite, pelo menos falaram que estaria. Estamos trabalhando, temos projetos, mas as condições Deus dará, né? As condições Deus proporcionará. E louvo a Deus pelas pessoas que nos têm ajudado. Sei que Deus os tem abençoado e continuará abençoando. Sei porque a promessa é de Deus, a palavra dele é fiel. E por algo que nos aconteceu ontem aqui na igreja, algo inédito na minha vida, que para mim é como um sinal da bênção de Deus. E um dia eu poderei comentar sobre isso, não sei quando, mas poderei. Com alguns comentarei, com outros futuramente aqui online. Um abraço a todos, que o nosso Senhor Jesus abençoe. Quarta-feira nós voltamos com estudo bíblico. Paz, que Deus abençoe.